E essa espada é como se Deus falasse, ó, tá voltando para suas mãos. Assim como eu fui contigo lá, Sim. continuo contigo aqui. A batalha diferente, mas a espada é a mesma, né? É Deus quem dá a vitória, né? É Ele que realmente vai diante de nós, quebrando ali toda a força do inimigo, né? Com eles o braço de carne e conosco o braço do Deus Todo-Poderoso. Então, é como se a gente falasse, né? Peraí, da mesma forma que essa espada, né? Eu fiz uso dessa espada lá na frente, agora aqui atrás, né? O Senhor está me permitindo novamente usar a mesma espada, então é dessa espada aí que eu vou ter novamente uma outra vitória, porque foi exatamente o que aconteceu. É como se Deus falasse, eu ainda estou com você. Eu não te deixo, não te abandono, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade ou quantas são as afrontas, né? As guerras que você tem enfrentado, tem passado, Deus vai te dar a vitória como deu no passado, vai dar agora nos dias presentes. Olá, queridos amigos, mais um podcast bíblico começando, nosso encontro marcado de segunda a sexta às 4:30 da tarde, é o podcast onde juntos estudamos um capítulo da Bíblia por dia e Deus tem nos honrado, tem nos sustentado até aqui e hoje não será diferente. Sua Bíblia já está preparada, separada? Deixe ela aberta então em 1 Samuel, no capítulo 21. Teremos aqui um total de 15 versículos. É um capítulo bem curtinho, mas eu te garanto que tem muito conteúdo, tá bom? Veremos aqui Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque e também Davi foge para Aquis, rei de Gate. Ué, a terra dos filisteus? Como assim? A gente vai entender melhor. Lembrando aqui o contexto de que Davi está fugitivo de Saul. Saul busca matá-lo, está perseguindo ele e quer ali a morte. E nós vemos Davi nesse contexto de fuga, preservando a sua vida e fugindo para vários lugares diferentes. Já vimos ele com Samuel em Ramá e Deus sempre dando o escape. Vimos o acordo e a aliança dele com Jonatas no capítulo anterior. E agora veremos sobre esses fatos, né? Ali Davi indo ao sacerdote Aimeleque e também na terra dos filisteus. Algo interessante para a gente poder conversar e aprender mais e mais, tá bom? E é claro que eu não estou sozinha para fazer esse podcast. Eu gosto de trazer sempre os meus amigos para a gente poder contribuir junto e somar em conhecimento, né? Um planta, o outro rega e Deus vai dando o crescimento para nós. E dou as boas-vindas primeiramente para a pastora Mônica Terrigno, sobrenome forte, Terrigno. Pastor, seja muito bem-vinda ao podcast bíblico. Ô, Júlia, muito obrigada. A todos vocês ouvintes também. Estamos aqui, ó, nesse programa maravilhoso. Só tende a acrescentar no seu coração, esteja ligadinho, porque certamente o Espírito de Deus vai falar contigo hoje, hein? Obrigada, Júlia. Amém, pastor. A senhora já pesquisou a origem do sobrenome Júlia, Terrigno? não encontrei. Sério? É italiano, né? Descendência italiana, mas não encontrei ninguém, nem a família sabe dizer. Então, interessante, né? A gente precisa pesquisar um pouco mais sobre as nossas origens. Eu também pesquiso muito pouco. Eu pesquisei, mas eu não encontrei. A senhora não encontrou? Não encontrei. Eu acho que é só pesquisar mesmo, que eu nem procurei. Misericórdia, a gente tem que pesquisar um pouco mais sobre a nossa história, né? Ouvir a história dos avós, bisavós, a história da família. Isso é muito rico, é muito importante. Quem também está conosco é o pastor Gregory Remy. Que honra te receber mais uma vez. Pastor, seja muito bem-vindo. A honra é minha, né? É um prazer, né? A segunda vez que estou participando desse programa e é mais uma honra também estar com a pastora Mônica. Eu me sinto muito honra é minha, pastor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa, né, nesse capítulo de 1 Samuel 21. E Deus vai falar muito com a gente e com todo mundo que vai assistir esse programa. Tenho certeza disso. Deus quer se revelar a cada um de nós, mas tudo depende do quanto estamos buscando. A palavra é um tesouro. Você tropeça assim no seu dia a dia. Ai, tropecei numa barra de ouro. Não é assim, tá difícil encontrar até notas hoje em dia, né? A gente encontra uma moedinha na rua, mas aquilo que é de valor é porque está escondido. Você não tropeça por aí. Você tem que buscar, se dedicar, se empenhar em encontrar aquele tesouro
tesouro. Tanto que tem vários filmes de caça ao tesouro, né? Eles gastam anos procurando, pesquisando para encontrar aquilo que é de muito valor, aquilo que é precioso. E assim a palavra de Deus. E glória a Deus pela sua vida, que de segunda a sexta você está aqui buscando conhecer mais desse tesouro precioso que está aqui escondido nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Que bom que você está aqui. E Deus quer se revelar e ele se revela por meio da sua palavra, por meio ali do Espírito Santo, que vai traduzindo, dando interpretação e revelação às Escrituras. E a bênção de hoje, a bênção que convida o Espírito Santo, eu vou pedir para o pastor Gregory Remy. Pode ser, pastor? Amém. Amém. Então oremos. Pai, te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Hoje nós vamos estudar o 1 Samuel, capítulo 21. Pai, que através desse capítulo o Senhor possa tocar vidas. Pessoas precisam ser curadas, pessoas precisam ser restauradas e nós precisamos aprender através da tua palavra. A tua palavra é considerada como um bússola. É aquilo que nós precisamos para andar nessa terra. Sem a tua palavra, o ser humano não é nada. Nós não somos nada sem a tua palavra. Nós precisamos da tua palavra como pão, como alimento para nos alimentar, para nos fortificar. E quando nós nos sentimos fracos, tristes, nós precisamos correr na tua palavra, porque ali mesmo nós encontraremos refúgio, porque a tua palavra é tudo que nós precisamos. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor Gregory. Amém. E agora sim podemos começar. O Espírito Santo está aqui e vai nos dar a revelação correta das Escrituras. E ele vai falar com liberdade. Nós oramos e demos liberdade para ele. Então, capítulo 21, no versículo 1, vai dizer assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Porque naquela época sempre se andavam em caravanas, iam mais pessoas, levavam provisões. E a gente vai ver que Davi ainda chegou a pedir pão. Olha só, versículo 2. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, e se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. Aqui continua explicando porque eram os pães sagrados, né? Os pães que somente os sacerdotes ou aqueles que ritualmente estavam preparados para poder comer e participar daquele pão. Mas nós vemos, como eu dei aqui um contexto anterior, Davi está num contexto de como fugitivo, ele está preservando a própria vida. Foi a Samuel que estava em Ramá, fez uma aliança com Jonatas e agora nós vemos ele indo a Aimeleque. E ele toma aqui uma decisão estratégica, né? Ele usa sua posição como servo de Saul para poder ganhar também a confiança do sacerdote Aimeleque. E espiritualmente falando, como nós comentamos em capítulos anteriores, espiritualmente falando, o nosso refúgio nós encontramos na rocha, nós encontramos na palavra, nós encontramos através de homens de Deus. Ele era um sacerdote, um homem de Deus separado. Então ele se apresenta como um servo de Saul e pergunta por comida. E aí é interessante que o sacerdote fala que só tem ali os pães sagrados. E pastora Mônica, qual seria ali o sacerdote abre uma exceção para Davi? Como a gente pode entender isso? Ele preservando a vida, buscando alimento, estava sem comer, imagino alguns dias, né, que era distante um lugar do outro e só tinha como ir a pé. Então ele estava necessitado e pede pão, mas só o pão da consagração. Será que o sacerdote pode abrir essa exceção? Como que funciona a lei nesse momento? Devido à necessidade, foi aberta essa exceção, Júlia. Mas realmente somente os sacerdotes, né, poderiam comer desse pão, já que tem até pelo nome pão consagrado a Deus. Né? Então, se algo consagrado é separado para alguma coisa, né? Para um objetivo, um propósito ali. Mas a gente vê aqui Davi, né, sendo alimentado e ainda vai possuir armas,
né, ali do seu próprio inimigo, que era o Golias. Ou seja, Deus ele tem também as suas exceções. Sabe o que eu lembro? Das 5 filhas de Zelofeade, Júlia. Quando você falava aí, né, quando o próprio Deus, a gente sabe que pela lei de Moisés, a herança era dada somente aos filhos homens, mas ele só tinha tido mulheres, a Macla, a Ogla, a Noa, a Tisa e a Milca, e elas então foram reivindicar. É como se Davi ali, quando pediu o pão, é mais ou menos assim, não, eu vou reivindicar porque eu sei que eu vou conseguir. Apesar de ser algo separado, como sagrado da proposição, porém, realmente houve essa exceção, e por isso Davi foi alimentado. Assim também eu vi o Senhor Deus quebrando o protocolo ali. Sim. E abençoando as filhas de Zelofeade. Então, uma quebra de protocolo devido à necessidade de Davi. Ele realmente estava querendo alimento e ele recebeu desse alimento. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Exato, e não podemos ser religiosos. É isso aí. O próprio Jesus nos ensina, eu até falei aqui antes de começarmos o programa em si, mas nós falamos que Jesus quebrou protocolos. Ué, mas como assim? Quando a lei estava dizendo que no sábado não podia fazer nada, Jesus vai lá e cura. E os religiosos perguntam, mas é lícito curar no sábado? Mas vocês são hipócritas, né? Jesus Isso fala, aí. se fosse um animal de vocês que estivesse caído precisando de ajuda, vocês iriam ajudar? Mas como essa mulher está sofrendo, eu não posso curá-la? Então a gente vê Jesus quebrando um protocolo em favor da vida. A lei não pode ser para sufocar, entende isso? Não pode sufocar a misericórdia. Exatamente, então não podemos ser hipócritas. Precisamos ali entender que a lei não pode sufocar a misericórdia, ainda mais em favor da vida. Compreende isso? Então, Davi aqui estava num contexto e o sacerdote compreendeu e ali cedeu os pães e como a pastora falou, também cedeu as armas. E me chama a atenção que essa arma foi a mesma que ele usou para cortar a cabeça de Golias. Não é, no mínimo, curioso quando a gente olha para a Bíblia Sagrada? Pastor Gregor, isso me chama a atenção porque ferramentas que Deus nos deu anteriormente não são para ficarem guardadas, mas para nós usarmos, né? Não é uma palavra para uma ocasião, mas é uma palavra que se aplica às mais diversas causas. E não podemos ser aqueles crentes que só recebem, até mal comparando. Se a gente olha para a questão de alimentos, quando a gente come, não gasta energia, nosso corpo vai, ó. E muitos estão assim espiritualmente. Só recebem a palavra, só recebem, mas não praticam. Não usam essas armas de fé, tá só guardando, mas não está vivendo. Então essas armas, assim como a mesma espada que Davi matou Golias, ele está de novo de frente para esse armamento para poder usar mais uma vez e ter vitória. E as armas são feitas para ser usadas, as armas espirituais. Sim. E quando a gente no início da nossa conversão, a gente vai acabar acumulando um monte de bagagem. E isso são armas que vai nos ajudar contra o inimigo. Da mesma forma que o Davi, ele venceu Golias, com essa arma ele cortou a cabeça do Golias. Sim. E vocês vão ver que mais para frente ele vai precisar dessa mesma arma. Quando nós chegamos diante das dificuldades, nós vamos precisar das armas espirituais. Porque sem as armas, o próprio Deus, para ele vencer o Satanás no deserto, ele usou o quê? A palavra. A espada, né? A espada. Então, a palavra é a arma do cristão. Quando nós estivermos, pastora, diante do inimigo, precisamos dessa arma, que é a palavra. Exato. Sim. O texto ainda fala que a palavra, ela é luz para os pés, mas ela também é aquela lâmpada que vai iluminar todo o caminho. Então, não é só para aquele momento. Também pode servir. Mas, de repente, essa palavra que Deus te entregou hoje não está encaixando em nada, mas vai encaixar no decorrer da história. A palavra de Deus ela é muito versátil, né? Serve para diversas situações, diversas aplicações. Precisamos estar atentos e munidos de toda a palavra. Porque muitas vezes pode até não ser você, mas alguém que vai chegar em você, abrindo o coração, precisando de uma ajuda, de um ânimo, de uma palavra, de uma direção. E você tem que estar com o ramo de oliveira, né, pastora? Com o ramo de oliveira pronto. E nesse texto, é engraçado aqui,
vou dar uma informação no versículo 7. Parece uma informação solta aqui. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Nós vemos que ele tinha uma ligação com o Saul aqui e parece uma informação solta, mas no próximo capítulo a gente vai entender melhor qual o papel dele ali, né? Tava dedurando, ó, spoiler, vai dedurar que Davi passou por ali. Então, sempre tem, né, pastora? Infelizmente. Infelizmente, em todo lugar vai ter. Parece que é solta aqui essa informação, mas há um sentido, e no próximo capítulo veremos um pouco mais. E aí, no versículo 8, a gente vai ver o seguinte, olha só. Sobre a espada, né? E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho. Eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante. Dama, né? Ele pede aquela espada. Então, pastora, voltando no tópico que é super importante, porque quando nós falamos da Bíblia, cada versículo, cada entendimento que Deus dá é uma arma que Ele está te dando, né? Espiritualmente falando, é claro. Então, cada palavra que a gente recebe, tudo aquilo que salta aos olhos, até falávamos disso no SOS da Fé, tudo que nos salta aos olhos é Deus nos chamando a atenção, nos dando uma ferramenta que não é para ficar guardada, mas para ser usada para ter vitória. E essa espada é como se Deus falasse, ó, tá voltando para suas mãos. Assim como eu fui contigo lá, Sim. continuo contigo aqui. A batalha é diferente, mas a espada é a mesma, né? É Deus quem dá a vitória. É Ele que realmente vai diante de nós, quebrando ali toda a força do inimigo, né? Com eles o braço de carne e conosco o braço do Deus Todo-Poderoso. Então é como se a gente falasse, né? Peraí, da mesma forma que essa espada, né? Eu fiz uso dessa espada lá na frente, agora aqui atrás, né? O Senhor está me permitindo novamente usar a mesma espada, então é dessa espada aí que eu vou ter novamente uma outra vitória, porque foi exatamente o que aconteceu. É como se Deus falasse, eu ainda estou com você. Eu não te deixo, não te abandono, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade ou quantas são as afrontas, né? As guerras que você tem enfrentado, tem passado, Deus vai te dar a vitória como deu no passado, vai dar agora nos dias presentes. Isso é muito forte, pastora. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É nós nos recordarmos de todas as vezes que Deus foi conosco, de que parecia que a noite não iria terminar, mas logo o sol nasceu mais uma vez, o sol da justiça nasceu e foi brilhando, brilhando. Ele foi conosco e vai ser novamente. Não acredite nas mentiras do diabo, dizendo que você está sozinho, de que Deus te abandonou. Não, tem uma promessa sobre você, tem uma unção sobre a sua vida. Continua nesse caminho. Aqui Deus está lembrando Davi, né, pastor? Isso é muito forte. É isso. E seguindo aqui do versículo 10 ao 15, já é a parte final, né? Os últimos versículos, nós vemos Davi fugindo para Aquis, rei de Gate. Aqui é interessante porque Davi foi buscar refúgio no território filisteu. E voltando à fita, a gente acabou de falar de Golias. Golias era um gigante filisteu. Ué, eles não são inimigos do povo de Deus? Pastor Gregory, parece que não faz sentido. Será que Davi estava realmente tão fugitivo, tão desesperado, que foi buscar nos filisteus refúgio? Pois é, Júlia. Ele foi tão desesperado, foi tão complicado que ele foi até os filisteus, né? Se refugiar. Na mente de Davi, eu vou até lá porque ali os filisteus são inimigos de Israel. Então, o Saul não vai até lá me buscar, não vai lá me pegar. Então, é da mesma forma, quando os problemas vieram até a gente, e a gente tem que tomar esse cuidado. E muita gente cai nessa armadilha. Muitas das vezes a pessoa estava dentro da igreja e ela começa a passar por os momentos difíceis. O que ela vai? Ela vai diretamente no bar para esquecer dos problemas. Ela vai se esconder, né? Assim que a pastora estava mesmo falando, a pessoa vai no centro de macumba. Ela vai se refugiar na terra do inimigo, né? Do inimigo. Ela vai se refugiar. Exato. E pode ter certeza, isso não é uma das melhores opções, não.
a melhor opção é ficar na presença de Deus. Exato. E, pastor, isso é muito forte, porque nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje. A senhora até dava alguns exemplos que, não, no centro de macumba, acho que também não, mas uma simpatia a pessoa faz. Não é Nós verdade? estávamos falando aqui em off aqui, porque, né, pastor Grego? Porque às vezes a pessoa, ela tem a palavra, ela conhece o Deus da Bíblia, ela tem o Deus verdadeiro que ela pode tomar ali como escudo da fé para a vida dela e receber vitória, porque todos os que buscam a Deus irão achar, né? O que busca, acha. Bateu nessa porta, a porta se abrirá. Não tem como andar errado. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Mas aí as pessoas, às vezes, né, ali tão envolvida com o problema, há quem diga para ela, olha, meu filho passou por isso, teve bronquite, eu fiz uma simpatia, olha, foi um melado ali, um mel ali com umas 3 gotas de alguma coisa, aí vai dando umas dicas diferentes, estrangeiro, umas coisas erradas ali. Quando vê a pessoa caiu naquela terra filisteia ali, né, numa terra estrangeira, e ela fez tudo aquilo porque indicado pela mãe santo, pelo pai de santo, e a pessoa não se deu conta, peraí, mas o meu Senhor, ele precisa ser o meu auxílio, o meu socorro é ele. Então, muito cuidado com isso, porque é no momento da angústia que você às vezes fica mais vulnerável às coisas, né, do inimigo. De alguém chamar para fazer algo, de alguém falar alguma coisa e você acabar caindo naquela rede. E ali vai ser um laço tremendo, terrível para a sua vida. Nem tudo que tem cara de ajuda é realmente uma reluz ajuda. é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. A senhora lembrou de um ditado que, apesar de não ser um versículo, Não é? mas faz muito sentido, porque você acha que aquilo é para te ajudar, mas não é. Aí muitas pessoas, faltas de entendimento, vão dando legalidade, porque quando você abre isso, recebe isso dentro da sua casa, da sua vida, você está abrindo uma brecha. E nós já vimos em capítulos anteriores que o diabo só quer uma brechinha deste tamanho para poder entrar e fazer um estrago. Então não dê essa legalidade para o inimigo agir na sua vida, nem em momentos de desespero. A gente até nós vimos aqui Saul, por exemplo, quando perdeu as jumentas, ele foi em diversas cidades procurando, até um dia ali com o profeta ter toda aquela situação que nós vimos, né, dele ser ali chamado para ser rei, e aí o Samuel fala, não se preocupe porque as jumentas já se acharam, mas até esse momento ele procurou em vários lugares, e de repente você está assim, procurando em vários lugares, tentando em várias fontes, mas Deus está te alertando hoje. Não só lá com Saul, mas agora com Davi, não vá procurar no terreno do inimigo, porque não tem nada de bom para te oferecer, tá bom? Dê ouvidos à voz do Senhor nessa tarde, nesse momento que você está nos ouvindo. E aí a gente continua no texto e vê, né, aqui no versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E considerou essas palavras no seu ânimo, e Davi, né, considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. É interessante porque nós vemos isso nos capítulos anteriores, as mulheres louvando, e lá em Israel ele era muito querido, diz que ele andava prudentemente por onde ele fosse, seja nas missões militares dele, seja diante do povo, diz que ele entrava e saía ao povo, então ele era muito querido, as pessoas estavam ali enaltecendo as vitórias militares de Davi, e Saul até ficou com inveja disso, mas o que me chama a atenção aqui é que esse cântico, esse testemunho de Davi chegou no território filisteu. Ué, gente, que coisa grandiosa, o que isso ensina para nós? Que o nosso bom testemunho não é só bem visto entre as pessoas aqui, mas também é um ataque ao inferno. Esse cântico de Davi se tornou algo até perigoso, porque ele estava ali, espiritualmente falando, atacando o inferno, atacando o exército inimigo. Então, Pastor Gregory, algo me chama a atenção aqui. Será que a nossa reputação, o nosso testemunho, não num lado de orgulho, mas será que de fato estamos atacando o inferno? Será que estamos andando tão na justiça, andando tão na palavra, que estamos incomodando as trevas? Júlia, o crente,
o crente, né, que anda na luz, que anda segundo a vontade de Deus, com certeza faz estrago no inferno. Eu lembro quando ainda eu estava no Haiti, né, começando no evangelho, e Deus operava maravilhas, né, porque o Haiti é o lugar do vodu, é o lugar que realmente o negócio lá, o inimigo, você tá vendo as coisas acontecendo, o inimigo tacando terror nas pessoas, né, o diabo tacando terror. E uma vez, me chamaram uma vez para ir numa casa que a mulher tava endemoniada. E quando eu cheguei, eu estava entrando na porta, eu nem tinha chegado, tipo, eu estava do lado de fora. Aí a mulher, o demônio, né, que estava na mulher, começou a falar: ele tá chegando aqui, tu vem aqui para me perturbar, O inimigo sabe, o estrago que a pessoa que anda segundo a palavra de Deus, o servo de Deus faz estrago, pois pode passar em qualquer lugar. E não é somente o inimigo, mas o mundo também sabe. Anota que a gente estava falando de Davi, mas não é esse Davi que faz isso, que faz aquilo. Vamos pegar no sentido. Se a gente sai da igreja porque a gente está passando pela luta, a gente vai em qualquer lugar, o mundo vai nos reconhecer. Mas não é fulano de tal, não é a pastora Mônica. O que ele está fazendo aqui, Deus? Não é fulano de tal, mas será o que ele está fazendo? Entendeu? O mundo conhece a gente. O demônio conhece a gente. Sim, porque ele consegue enxergar a luz. Forte. O nosso testemunho, ele traz autoridade espiritual também. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Atos 19. Olha só que texto forte, versículo 13. Alguns dos judeus que viajavam de cidade em cidade expulsando demônios tentaram usar o nome do Senhor Jesus para libertar aqueles que estavam possuídos por demônios. E eles disseram: eu lhes ordeno que saiam em nome de Jesus, a quem Paulo proclama. E quem fez isso foram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um sumo sacerdote, e estavam fazendo isso, né? Aí diz aqui: mas o demônio lhes disse, olha isso: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E o homem que tinha este demônio se lançou sobre eles e, dominando a todos, bateu neles até que fugiram daquela casa nus e feridos. Pastora Mônica, olha a importância do testemunho, olha a importância da autoridade espiritual. Eram filhos de Seva, o sumo sacerdote, mas no mundo espiritual isso significa o quê? Se é tudo individual, se a dedicação, se a vida em consagração, se a separação para Deus, a autoridade espiritual é individual. Nós vemos que o demônio conhecia Jesus, conhecia Paulo, mas e vocês, quem são? Será que o nosso nome é conhecido também no inferno? Será que lá na terra dos filisteus eles conhecem o nosso nome? Olha, Júlia, é muito forte essa passagem. E Satanás, ele por ser espírito, né, aquela passagem de Jó, ela deixa isso muito claro, é latente quando a Bíblia Sagrada relata. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então, ele também nos conhece. Ele nos conhece. Não domina a nossa consciência, o nosso pensamento, não consegue ler aquilo que que passa pela nossa mente, mas ele nos conhece. Então, você precisa se fazer muito mais conhecido de Deus a cada dia, para que quando o inimigo ele tentar algo contra ti, porque ele conheceu os filhos de Seva, ele conheceu. Então, você observa que ele sabe quem é quem por ser espírito. Então, você tem que estar sempre diante do nome de Jesus, né, recebendo ali tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, se revestindo contra, né, e contra ele, com toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ali ele tentou. Ele tentou os filhos daquele homem, e ali você vê a vergonha que eles passaram. Vamos tentar expulsar o demônio. Não, mas não conseguiram. Então, você observa que nem todas as pessoas, por não terem essa autoridade, por não conhecerem o nome de Jesus em que carregam, elas também, vou usar o nome de Jesus, vai funcionar. Nem sempre. Muitos vão serem envergonhados por não estarem no caminho e querer usar, né, aquele que é Jesus, que é a própria palavra.
Então, não vai funcionar. Para que haja realmente, né, uma diferença, a palavra precisa estar em mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vai ser feito pelo Pai que está nos céus. A hora que você pedir algo ali em nome de Jesus, aquele demônio ele tem que sair em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Senão a pessoa passa por vergonha. Eu vi uma cena, Júlia, vou contar aqui rapidamente. Claro. Né, numa das igrejas por onde eu passei, ainda como obreira, eu me lembro que o pastor fez um jejum de Daniel. Né? Espero que essa pessoa nem esteja me ouvindo. E o pastor fez um jejum de Daniel e todos passaram por esse jejum, obreiros, pastores, auxiliar, né? Enfim. E ali na hora que o pastor, não era o auxiliar, foi um pastor, foi expulsar o demônio jogou, lançou em rosto dele e falou assim: você comeu pão com linguiça ali na frente. Numa lanchonete, você comeu pão com linguiça. Envergonhou o pastor. Ele era um pastor. Ou seja, pregava o evangelho, mas naquele momento ele falhou, ele mentiu. Ele disse que estava e não estava. Pastor, mas como é que é isso? Isso acontece? Acontece. Mas porque os homens também são falhos. Você passou, pediu perdão, se arrependeu, reconheceu o erro dele, né? Talvez uma falha. O homem é falho, né? Deus é perfeito. Mas o que eu quero dizer? Quando a pessoa ela não está 100% ali procurando a verdade, a mentira vai envergonhar ela. Exatamente, pastora. Por isso que a nossa vida tem que estar 100%. Se eu não me engano, é o pastor Jaime que fala isso, né? Que o servo de Deus não pode ter nada em sua vida que, se for descoberto, vai trazer vergonha. Vergonha. Exato. Então, que a sua vida seja santa, separada para o Senhor. Não tenha nada de que possa te condenar, que possa te envergonhar. Se tem algo, se arrependa agora. Coloque isso diante da presença de Deus, porque Ele pode e quer te perdoar, te fazer limpo novamente. As tuas roupas sejam alvas, né? E o Espírito Santo nunca vai faltar sobre a sua cabeça, o óleo nunca vai faltar. Então, que você se arrependa. Só para a gente não deixar de falar, nos últimos versículos vai dizer que, assim como ele temeu, né, e eu vejo que é uma reação de preservação da vida, porque o medo, ele é isso. O medo não pode ser algo que te paralisa, que te impede de receber a bênção, que te impede de ser usado por Deus. O medo, ele pode ser um problema, mas o medo também é uma preservação da vida, a ponto de que Davi aqui, temendo pela vida, no versículo 13, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava as portas no portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que mo trouxestes a mim? Falta a mim doidos para que trouxestes este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então o rei falou: já tem doido o suficiente, aqui não precisa de mais um. E ali Davi, mais uma vez, de forma muito estratégica, recebe um escape, uma direção de Deus, né? De agir ali feito louco. Nós vemos que até nisso, ali Deus estava com ele, que fez ele sair com vida da terra dos filisteus. Então, só para a gente poder finalizar, Pastor Gregory, a gente pode ver essa atitude de Davi como algo que tem uma justificativa, ou ele de repente fez errado? Não, no caso de Davi, ele já estava na situação. Ele precisava reagir. Sim. O ruim é não reagir. A não reação dele ia trazer mais problema para ele. Sim, sim. Se ele ficasse calado diante da situação que estava acontecendo, aí o inimigo ia se engrandecer, e aí a situação ia sair do controle. A nota que ele conseguiu entrar no ato, se fingindo de doido, para poder sair daquela situação. Porque ele tava completamente encurralado. Ele estava encurralado. Isso. Sim. Ele estava completamente encurralado. Então, ele precisava reagir. Então, a sabedoria que ele teve é se fingindo de louco para poder sair dali. Senão, ia dar ruim pro Davi. Verdade. É algo assim, até engraçado. Não é nada muito glorioso, não é muito heróico, como a gente vê Davi em várias batalhas, saindo como vitorioso. Mas foi eficaz. Para aquela situação foi algo eficaz, que surtiu o efeito necessário. E enquanto eu li, até me lembrei do Salmo 18, versículo 25 e 26. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero.
Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Ainda que isso envolva se fazer de louco muitas vezes. Até um segredo da vida, né? A gente se fazer de cego, se fazer de surdo, se fazer de louco para certas situações. Fica aí essa reflexão um pouquinho mais cômica, digamos assim, para a gente encerrar o nosso podcast. Mas é claro que antes de encerrar, nós temos aqui o missionário R.R. Soares com um comentário maravilhoso que vem para abrilhantar ainda mais o podcast bíblico. E sobre 1 Samuel capítulo 21, ele nos ensina assim: estranhamente, Davi foi buscar asilo na terra dos filisteus, os ferrenhos inimigos de Israel. Talvez tenha considerado que entre aquele povo seria improvável Saul encontrá-lo, mas não esperava que aqueles adversários fossem reconhecê-lo. Eles se lembraram, inclusive, do canto de celebração que as mulheres de Israel cantavam diante de Davi em razão de suas vitórias militares. Por isso, não vendo outra maneira de escapar com vida das mãos dos filisteus, Davi fingiu-se de louco e, deste modo, conseguiu confundir o rei Aquis. Os servos de Deus também devem empenhar-se para escapar das artimanhas do inimigo, porque quando alguém permite que a tentação o vença, tudo em sua vida começa a dar errado. No entanto, a nossa missão é triunfar sobre o mal. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Gregory. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Passa pra gente, pastor, as suas mídias sociais, onde as pessoas podem encontrá-lo, quem está precisando de uma palavra, em que igreja que o senhor está ali, juntamente com qual pastor. Passa todas as informações, por gentileza. Amém. Muito obrigado, Júlia. E no Instagram, é só pesquisar pelo pr.gregoryremy. Gregory Remy, Gregory com Y e o Remy também com Y. E sobre a igreja, estou com o pastor Donizete, né? Donizete Pérez, e no Rio das Pedras, que está na Avenida Engenheiro Souza Filho, no número 1000. E o dia de culto é segunda, quarta, sexta e no domingo, que é o dia, como o missionário diz, o crente não pode ficar em casa no domingo. Exato. Se ficar em casa, está em pecado. Só pode ficar em casa se for na casa de Deus. Tem que estar na casa de Deus. Então, eu peço encarecidamente que você que vai assistir esse programa para entrar lá na minha página no Instagram, que é o pr.gregoryremy, para, né? Claro. Me segue lá e acompanha também que eu faço aquele programa pro missionário, né? Pro Haiti, pro povo haitiano que está precisando realmente, pessoal. O Haiti está passando numa situação muito complicada com a guerra civil. A minha família tá lá, tá todo mundo lá, mas eu tenho certeza que da mesma forma que Deus deu aquele escape para o Davi, vai ter também para o povo haitiano, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E quando falamos sobre congregar, isso aí é muito sério, pastor Gregory, Sim. porque a pessoa deixa de ir à igreja porque tá frio, porque tá chovendo, porque tem uma nuvenzinha no céu e pode ser que chova. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Não vou te abençoar hoje não porque tá chovendo. Não vou te dar o escape hoje não porque tá frio. Pastora Mônica, primeiro que isso não cola, né? Vamos lá, não vamos parar de desculpas. Porque a gente quer o melhor de Deus, mas não oferecemos o melhor para Deus. Sejamos sinceros, né? Que você faça essa autoanálise. E, pastora, a senhora está ministrando ali a palavra de Deus. E lá tem telhado, pode chover que não vai te prejudicar em nada. Qual que é o endereço e os horários, pastora? Com a prefeita José Monte Paixão, 1912, bem no centrão de Mesquita. Reuniões principais, segunda a sexta-feira, 9, 15 e 19 horas. Domingo, 8, 10 e meia e 18 horas. Espero por todos vocês e nas mídias, @pastora Mônica Terrível. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, pastora. Faça chuva ou faça sol, esteja na casa de Deus, não deixe de congregar. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Dever de casa, faça a leitura prévia de 1 Samuel capítulo 22 e volte para o próximo podcast. Combinado? Ó, a gente assumiu aqui um compromisso. Espero por cada um de vocês. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!